Eu faço parte de uma esquerda no Brasil que pensa o que a gente chama de projeto popular para o Brasil. Eu acredito nas ideias de liberdade, as ideias principais do liberalismo, as três principais, que é direito à propriedade, à vida e à liberdade. Estou associado mais ao padrão desse mundo ocidental que nós vivemos. Eu me considero uma pessoa individualista que defende a participação social direta. Eu me posiciono ideologicamente pela afirmação de direitos. Eu me considero um conservador liberal. Eu sou de esquerda. Me identifico mais com a direita, pela liberdade, pela questão da livre iniciativa. A gente acredita numa sociedade que não seja dividida em classes, né? Alguém que não se conforma em ser um mero espectador, gosta de participar, gosta de opinar e gosta de se envolver. A gente quer que o pobre ele fique rico, a gente quer que o rico fique cada vez mais rico, a gente quer prosperidade. A gente acredita que através do livre mercado a gente cria essas possibilidades, a gente cria oportunidades para as pessoas. Ele libera o mercado, no caso, ou seja, menos impostos, não é? E a partir daí as pessoas podem empreender. É o caminho que permite desenvolver as pessoas, a criatividade, a inovação. As pessoas são competitivas. Qualquer comparação que você se faça, objetivamente, não tem outro vencedor do que os países que têm uma tendência mais à direita, uma tendência liberal. Falando assim do ponto de vista mais ideológico, nós defendemos a sociedade socialista. Você produz e vive do fruto do seu trabalho, e não vive da exploração do trabalho dos outros, né? Acho que se o socialismo acontecesse no Brasil, ele teria que acontecer à moda brasileira. É bastante marxista dizer que em cada país, em cada realidade, nós vamos ter condições diferentes, né, assim, e um desenvolvimento diferente do próprio marxismo. A gente acredita como um ser coletivo, né? Por isso que a gente fala sempre da forma impessoal, numa sociedade que não seja dividida em classes. Onde não haja diferenciação entre proprietário de terra e aquele que só trabalha a terra. Esse modelo, no caso, é socialista, ele é aplicado hoje na Venezuela, Bolívia, que são países onde as pessoas sofrem muito. Todas as experiências a gente pode ver que existem especificidades nacionais, especificidades locais, que a gente pode criticar, mas eu queria que a gente discutisse em termos de que valores cada uma carrega. Entender que é um absurdo existir uma favela do lado de um condomínio de luxo não tem nada a ver com socialismo, tem a ver com bom senso, tem a ver com humanidade. Que tem que voltar, sai da teoria, sai desse blá blá blá, dessa verborragia, sai dessa baba de calango. O negócio é, na prática, não funciona. Socialismo não funciona. Capitalismo utópico da meritocracia prevê um caminho muito bonito, quase como uma trilha de conto de fadas, no qual as pessoas vão sair de uma condição desfavorecida e simplesmente pelo seu esforço eles vão chegar onde elas querem. Isso não acontece. O problema do capitalismo, às vezes, vai ter concentração de renda, sim. Mas você tem um contraponto a todo momento dentro das empresas, desses grupos, da sociedade, de todo mundo que faz a coisa manter no nível de igualdade. É muito comum hoje em dia nas redes as pessoas com uma desinformação histórica muito grande dizer, por exemplo, não existe direita, não existe esquerda no Brasil. É claro que existe. Nenhuma sociedade é de direita ou é de esquerda por sua formação. Ela é mais fruto dessa própria disputa, né, assim, que se coloca. Essa empatia de sempre pensar que você não é o centro do universo, que é importante você estender a mão, que é importante você ajudar a sociedade como um todo a crescer, ela é um pensamento eminentemente de esquerda, enquanto a direita ela pensa principalmente nos valores do mercado. A sociedade ideal para mim seria uma sociedade livre, onde você pudesse pensar, onde você pudesse escolher e onde você pudesse fazer as coisas que você acredita, sem ter nenhuma coerção, sem ter nenhum efeito colateral sobre as suas escolhas. Essa ideia de que os que têm muito pouco, eles têm plena condição de alcançar os que têm muito, isso é uma inverdade, isso é uma bobagem, né? É o mito da meritocracia. Quando um poder
ele é centralizado e forte, ele não deixa as pessoas sonharem. Ou seja, as pessoas deixam de viver os seus sonhos para viver servindo um governante ou a um Estado. A meritocracia, ela ignora que existe um contexto social que não permite que aqueles que têm pouco tenham sequer chance de conseguir subir do ponto de vista de padrão econômico. Eu acho que, nesse sentido, é importante que o Estado intervenha para deixar o jogo um pouco mais equilibrado, para oferecer um suporte para aqueles que nasceram em condições piores. É preciso, sim, que hajam políticas que permitam a inclusão de um número maior de pessoas que desfrutem desses benefícios do desenvolvimento. Mas isso tem que ser limitado. Isso não pode ser atividade fim. Cesta básica não pode ser atividade fim e ficar indefinidamente. Um Estado que consiga, de fato, colocar para o povo brasileiro, né, condições de vida melhores, condições de vida humanas, pelo menos. Todas as nossas relações culturais, econômicas e políticas, elas giram em torno do Estado. Sempre foi assim. Tradicionalmente, no Brasil, nós sempre tivemos um Estado liberal conservador. Um Estado que manteve quase que intactos nos seus lugares sociais aquele 1% ou 2% muito ricos, uma classe média de 25% e todos os demais pobres e em condições de pobreza. O país ele sempre veio amarrado com uma burocracia absurda, e eu consigo ver isso na prática, nesse primeiro momento meu de empresário, como que é difícil abrir e fazer uma empresa. A gente está vivendo uma exacerbação desse controle das relações sociais. E essa exacerbação, ela está gerando duas grandes deformações, que é o clientelismo, que vem abraçado aí com uma corrupção que está ganhando aí índices quase grotescos. Todas as vezes, desde a colônia, passando pela República Velha, a República Nova e a Nova República, que houve alguma tentativa de transformação social, essas transformações foram sufocadas ou pelas forças das armas ou por golpes de todos os matizes. O liberalismo ele tem várias vertentes. Eu me enquadro numa vertente mais moderada. Eu acredito que o Estado é um mal necessário, por enquanto. Você não pode colocar na mão do Estado a esperança de que ele vai resolver com agilidade, na medida que precisa e barato. Porque quando você põe na iniciativa privada, está barato. Um Estado um pouco menor, digamos assim, que tome conta das atividades básicas de educação, saúde e segurança. O Estado mínimo é simplesmente transferência do poder para esses atores sociais que já estão no andar de cima. O Estado é a possibilidade do andar de baixo ter sua voz. E muito em função do setor privado, que realmente aqui, principalmente, é o que vem movendo essa nação, assim como outros países desenvolvidos do mundo. Esse Estado não seria quem proveria saúde, educação, quem proveria essas coisas. Eu acredito que o Estado é muito ineficiente fazendo isso. O Estado precisa, porque ele é um órgão de controle, tem que ser um órgão de controle, mas ele não deveria ser um órgão de operação. Isso é muito ruim, assim, quando a gente coloca para o povo que não existe mais nenhuma alternativa de organização, que é melhor a gente fazer as coisas ali de forma privada. Enfim, eu vejo muito isso no discurso da direita. O ideal, se a gente for pensar historicamente, assim, né, pensando sociologicamente, historicamente, são estados que conseguem equilibrar. Cada dia mais o Estado nos pede impostos e nos dá nada. O que o Estado nos dá, às vezes, é muita corrupção. Leva Dilma com você! Não vai ter golpe, vai ter luta! Dilma, guerreira da pátria brasileira! Quando a população aponta o dedo e diz o principal problema do Brasil, mais do que o desemprego, mais do que a saúde, mais do que a educação, é a corrupção, porque ela entendeu que esse círculo vicioso da corrupção, ele acaba atingindo e mantendo o sistema tal como ele está. O grande problema do Brasil não é a corrupção, o grande problema do Brasil é a desigualdade social, a injustiça social que nós temos. Como é possível um país ser a sexta economia do mundo e estar entre as últimas posições, né, no ranking de igualdade social? A palavra, na verdade, não é desigualdade.
no caso, amenizar a miséria. A gente poderia dobrar o investimento em educação caso não fossem desviados 200 bilhões anualmente do governo brasileiro, ou seja, do dinheiro da população. As condições financeiras para ajudar essas pessoas que nasceram com menos condições, eu acho que tem que vir justamente daqueles que têm muito, sempre tiveram muito, através de taxação maior de grandes fortunas, etc. Uma das ideias que eu sou contra, porque eu acredito em meritocracia, acredito que as pessoas devem sim buscar cada vez mais dinheiro. Isso não as torna pior do que as outras pessoas. Acredito que parte de cada um buscar seus interesses. Eu não me importaria de ter menos do que outra pessoa. Não. Mas eu me importo em ter o básico. No Brasil, a grande corrupção não está no setor público, ela está no setor... Eu sou radicalmente contra, por exemplo, você ter inimigo na política. Você não pode ter inimigo na política, você pode ter oponentes. O que eu acho que nós devíamos ter, e acredito que é a base de qualquer coisa no mundo, é diálogo. Não sou um radical de esquerda que acho que toda a direita ela é perversa. Cada um de nós carrega elementos, né, de sua própria formação, elementos subjetivos, anseios, paixões, desejos, dores, né, assim. E tudo isso eu acho que tem que ser levado em conta. O que você vê nas redes hoje é todo mundo gritando com todo mundo. Eu recebo, por exemplo, ameaça, insulto. A esquerda ela tem algumas coisas a nos ensinar, sim, mas eu acredito também que tem a falha no qual a gente não pode pensar além daquilo. É bom que a gente tenha adversários, né? Porque a gente aprende muito como não fazer. Tem algumas minorias que são reprimidas, que estão sofrendo, que têm sofrimento, o discurso da esquerda ela traz alento para eles. Eu, por exemplo, para mostrar que eu não sou um radical de esquerda, eu sempre cito a social-democracia na Europa do pós-guerra como algo como uma experiência exitosa. Só que a gente tem que manter a proporção. E aí a minoria não pode virar lei para todo mundo. Mas ele precisa ser acalentado. E esse contraponto ele é positivo, muito positivo. Eu já vivi algumas experiências, inclusive no movimento estudantil, de disputa com uma direita, não partidária, mas uma direita ideológica, em que eles conseguiram inovar muito na forma como fazer as coisas. A partir do momento que você cria a imagem do inimigo, acabou, você não vai discutir mais. Aquela pessoa é seu nêmesis, você quer derrotá-la, você quer destruí-la. O que foi a social-democracia no pós-guerra? Foi uma união entre a direita liberal democrática com a esquerda liberal, com a esquerda não radical, na construção de um estado de bem-estar social que favorecesse o maior número possível de pessoas. Qualquer pessoa que se fecha ao debate, ela já tende a se radicalizar. E quando você radicaliza, significa, eu não quero escutar mais ninguém, eu sou o dono da verdade. E ninguém é dono da verdade. O que é mais importante não é a riqueza, não é a concentração de renda, não é o dinheiro, não é o bem-estar individual, né? O mais importante patrimônio da humanidade são as pessoas. A política é a arte de unir as pessoas e não de separá-las. E as pessoas vão ter que aprender a se reunir outra vez, né, a desfazer esses ressentimentos através de um diálogo mais amadurecido. Ou seja, o amadurecimento vai surgir no próprio embate.